Então vamos lá, eu vou fazer de conta que eu não a conheço. Mentira, lógico. Mas vamos lá, Carol. Fala para mim teu nome, tua formação, o que é que tu fazia na vida antes do instituto. Conta pra gente um pouco da tua história. Bem, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Sejam muito bem-vindos ao Fritzcast. É um prazer enorme estar abrindo mais esse meio de comunicação do Instituto, né? Para que vocês nos conheçam melhor o nosso trabalho. Meu nome é Ana Carolina Vasconcelos Costa Barbosa e eu sou formada em nutrição, eu sou nutricionista. Antes de iniciar o trabalho no Instituto, eu trabalhava em um hospital aqui em Fortaleza, um hospital da prefeitura, e era algo bem devagar, algo para mim ainda muito sofrível, e aqui eu encontrei o meu caminhar, né? A minha missão de vida, realmente o meu desejo de servir, desejo de trabalhar. E ao longo desses 6 anos eu tenho trabalhado intensamente na criação desse filho, que para mim é um filho. O Instituto Otto Fritz para mim é um filho. Né? Eu escolhi não ser mãe. Eu sou o pai, viu? Mas eu escolhi não ser mãe, mas porque eu tenho esse filho, né? Eu escolhi ser mãe do Instituto junto com o Roberto. Também, né? Eu sou o pai. Carol, fala aí pra nós. Como é que foram os primeiros passos? Você lembra? Os primeiros passos do Instituto? Como é que ele nasceu? Muita gente pergunta isso, né? A gente fazia parte de uma instituição, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A gente fazia parte de uma instituição chamada Casa da Caridade, que graças a Deus continua existindo até hoje. Sim. É uma casa muito séria, que tem ajudado muitas pessoas ao longo de muitos anos. Lá eu fiquei 18 anos, fui um dos fundadores da casa, fiquei lá 18 anos. A Carol fazia parte também, passou acho que uns 2 anos lá, não foi, Carol? Eu entrei lá como paciente em 2015, setembro de 2015, e quando foi em janeiro de 2016, eu comecei realmente a voluntariar lá. Eu tinha um chamado muito grande, assim. Eu fiz curso de cobalto, eu fiz curso de reiki, mas parecia um imã que me grudava dentro da sala de cirurgia, que não me permitia sair. Eu queria trabalhar em outros locais da casa, mas eu não conseguia. Eu sentia um imã me puxando constantemente para o trabalho das cirurgias espirituais, realmente. Legal. Então, lá eu iniciei, eu não conhecia nada de espiritismo, eu não fazia a menor ideia do que era mediunidade. Na minha cabeça, eu nem médium era, porque eu não conseguia sentir um vento, não sentia nada. Mas ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo e o chamado aconteceu, né? O chamado para essa, não vou chamar de missão mediúnica, mas porque o médium tem a sua missão, mas eu não gosto dessa questão de missionário, mas esse chamado. E ali eu me descobri médium, ali eu descobri muitas coisas que eu poderia fazer em prol do outro, a lidar com a minha dor, conhecendo que a dor do outro é muito maior do que a minha. Eu fui me transformando num ser humano diferenciado, diferente do que eu era, porque antes eu achava, tá sofrendo, mas eu também sofro. E hoje não, eu vejo que a minha dor é uma fagulhinha na frente da dor. Você está fugindo de me dizer. Desculpa, eu não posso estar com esse tipo de liberdade só porque você é minha esposa. Vamos lá. Como é que foi o começo do Instituto?
O começo do o começo do Instituto. Foi, não foi muito fácil. Foi montando mesmo uma casinha, sabe? Tem que ter os alicerces. Vamos montar os alicerces, a base, para ver ela crescer. A gente passou por algumas dificuldades, principalmente financeiras, né? A gente tinha só tinha um cartão com um limite bem pequeno e a gente já tinha vários convites para estar viajando, né? Para fazer esse trabalho de uma forma itinerante, para estar levando esse trabalho a vários locais do Brasil, no início e depois a outros países. E a gente passou muitas dificuldades, mas incrivelmente a espiritualidade nos ajudou muito. Apesar de poucos recursos, a gente conseguiu montar de uma forma que a gente conseguia suprir. Não é um milagre, é espiritualidade. E aqui foi muito bonito também, porque a gente conseguiu reunir, né, pessoas aqui em Fortaleza, no Ceará, que nos apoiaram muito também. A gente teve uma rede de apoio muito bacana. Ele foi inaugurado no dia 22 de maio de 2018 e o nosso primeiro trabalho mesmo foi na Praça dos Voluntários, no centro de Fortaleza. A gente tinha 12 macas e, incrivelmente, não sei como, brotaram assim 100 voluntários naquele dia na praça. Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas em situação de rua que vieram ser atendidas. Foi um momento assim muito marcante para o Instituto. E é legal porque a gente continua esse trabalho até hoje, viu? Muita gente fala assim, mas vocês só viajam. Não, a gente faz o trabalho na praça até hoje. A gente faz também o mesmo trabalho em São Luís do Maranhão e no futuro vamos fazer até em outros países também. Já recebemos contato de pessoas dos Estados Unidos que querem fazer esse trabalho com pessoas de rua lá nos Estados Unidos e a gente vai fazer. Sim. Carol, você falou das datas. Eu achei lindo se você lembrar que o Instituto nasceu num trabalho de rua. Nasceu num trabalho na praça, assim como Jesus, né? Jesus Jesus trabalhava assim, ele de vez em quando ele frequentava templos, né, sinagogas, para poder pregar a sua palavra, mas ele principalmente falava com as pessoas na rua. Isso. Né, nas praças, nos chafarizes, na beira dos lagos, em cima de barcos, em cima dos morros, né? Então, como é que você tem ao longo desses anos traçado o objetivo do Instituto? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas a Carol ela tem mais contato com o Dr. Fritz do que eu. Porque o Dr. Fritz vem através de mim, mas ele não fala comigo muito. Conversa com ela sobre os detalhes de agenda, de planejamentos futuros, né? Sim. Projetos sociais. Como é, Carol, essa vida? Porque hoje você convive intensamente com o Espírito, que é o nosso, vou chamar assim só para a gente entender, né? O nosso chefe, né? Que coordena as ações do Instituto, ele que direciona para onde o Instituto vai, né? E, por exemplo, tem uma curiosidade, tem muita gente que me pergunta assim, onde é que fica a sede de vocês, que eu quero fazer uma visita a vocês? Onde é que é a nossa sede, Carol? A nossa sede é onde a gente é chamado e a espiritualidade nos permite ir. Tá vendo? A gente não tem uma sede fixa em lugar nenhum. Chegamos a ter. A gente chegou a ter 3 sedes, né? Isso. A gente chegou a ter uma sede administrativa em Fortaleza e 2 sedes de atendimento. Uma na cidade de Juazeiro do Norte e outra na cidade de Barra. Também ali para os lados do Cariri, né? E por que a gente não tem mais sede, Carol? Sede própria? Hoje a gente já não tem mais sede porque a gente percebeu que o nosso trabalho ele não pertence a um local só. E a sede, ela acaba que prende a gente.
em um local, porque se a gente tem uma sede, a gente tem que estar lá constantemente. E a gente não pode estar constantemente em um só local. A gente tem que estar servindo hoje realmente onde a gente é chamado. É aqui no Ceará, é no Brasil, é em outros países, e porque não é só aqui que existe o sofrimento. Então, o nosso objetivo hoje é espalhar esse trabalho, principalmente nesses países, porque o Brasil, né, ele tem muitos, existem muitos médiuns, existe muito esse trabalho da cirurgia espiritual, principalmente das palestras, desse espalhar de conhecimento, e é algo que fora a gente não encontra. As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande fora de conhecer, não digo o espiritismo em si, mas de conhecer o amor, de conhecer o que é o amor, o que é o verdadeiro amor, o que é o amar a si, o que é o amor, amar ao próximo, que não é algo muito divulgado lá fora. Para vocês terem ideia, caridade nos Estados Unidos é uma ofensa enorme a palavra caridade, porque eles pensam que a caridade é você depender do outro, e eles são muito materialistas. Então, você fazer caridade por alguém lá nos Estados Unidos é uma ofensa. Eu não preciso de você, eu sou capaz de suprir as minhas necessidades. Só que eles não entendem que a gente não está falando desse tipo de necessidade. Então a gente precisa ensinar a eles qual é o tipo de caridade que a gente quer fazer, que é o amor em ação. E eles também, lá eles não existe muita a questão da mediunidade, o estudo da mediunidade, o desenvolvimento mediúnico para auxiliar o próximo. Então, quando a gente vai, né, para fora, por isso, um dos objetivos do Instituto é exteriorizar o trabalho, né, internacionalizar o trabalho do Instituto. Por isso que hoje a gente passa realmente bastante tempo fora do país, porque a gente precisa ajudar as pessoas a criarem seus grupos, a cuidarem dos pacientes que são alcançados, atingidos pelas cirurgias espirituais fora, que não tem lá fora as cirurgias. E existem muitas pessoas doentes lá fora necessitando dessa ajuda. Então, houve essa necessidade de nós realmente sairmos bastante do Brasil, que tem muito disso que nós fazemos, para levar para fora, onde isso realmente não existe. Carol, uma pergunta de curiosidade. Quantos países, por causa do Instituto, você conheceu na sua vida? Porque as pessoas dizem assim, vai à Europa, vai aos Estados Unidos. Tá. Quantos países a gente já passou? Estados Unidos é quase um país, né? Vamos começar quase um pelos continente. Estados Unidos é quase um continente, é como o Brasil. Então, nos Estados Unidos a gente já anda Flórida, o estado da Flórida. São 8 estados. Já fomos a 8 estados lá. Massachusetts. Ai, meu Deus. Massachusetts. Para onde mais? Texas, New Jersey, Nova York. E mais outros, que a gente só foi algumas vezes. Isso é quase um continente. E na Europa, França, Espanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemanha, Irlanda,
Isso, Irlanda, São 13. Noruega, Portugal. Portugal. Algo mais que a gente. Suécia, Áustria. Áustria já fomos. Fomos a vários também. países, né? São 13 ao total. Isso. É. Além deles, nós já estivemos também na África, em Angola e na Ásia, no Nepal. Isso. Né? Katmandu. Em Katmandu. Katmandu foi uma experiência muito intrigante, porque lá não tem cristianismo. Não. Lá tem Lá é principalmente o hinduísmo. hinduísmo Tem budismo, e tem um mas pouco de o budismo. principal é o hinduísmo. É o hinduísmo, é. E a gente foi levado a templos, né, budistas, hinduístas, a gente foi Isso. conhecer esses templos. Eles, nossa, e quando eles souberam o que a gente fazia, eles nos receberam com tanto amor, com tanto carinho. Eles entenderam que o que a gente fazia era ajudar as pessoas. Em nenhum momento eles se opuseram ou se colocaram como... Não. Não. Nossa, foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque é um país muito pobre, né? O Nepal é um país muito Sim. pobre. Tem um trânsito extremamente caótico, mas a melhor comida que a gente já comeu na vida, né? A melhor comida. Melhor Nossa comida que a gente já Senhora. comeu na vida. Que gostosa. Eu não gosto de pimenta, mas a pimenta lá não arde, ela dá sabor. É Então diferente, uma né? comida assim maravilhosa. Outras curiosidades, Carol, que as pessoas gostam. Eu queria falar só um pouquinho Ah, do pois não. Nepal. Por favor. Porque lá foi um trabalho realmente muito interessante. Porque foi um trabalho diferente, porque as pessoas que nos levaram, eles têm um projeto que acolhe crianças, né, que foram abandonadas ou que sofreram algum tipo de abuso, e elas são até separadas em 2 orfanatos, que é um do lado do outro, para as meninas e para os meninos. E lá a gente trabalhou muito com essas crianças, né, as cirurgias espirituais. E é muito impressionante porque lá são muitos casos de traumas, não só por causa do que elas viveram, mas também por causa dos terremotos, né? Que tem lá, então Teve um existiam terremoto. muitas questões emocionais ligadas ao terremoto, de medo. A gente foi em 2022, É, e eu não sei se você lembra, mas ainda os resquícios do terremoto de 6 anos Estavam antes lá. eles estavam presentes em muitos locais. Né? muitas Tinham ruas e cidades- avenidas da cidade que tinham desaparecido, aberto crateras por conta do terremoto que teve lá em 2016. As Então, construções também. muitas construções abaladas, inclusive construções ainda. históricas com 1000 anos de idade, Isso. 500 anos de idade, estavam escoradas com madeira porque estavam prestes a cair. Né? E também o que chamou muito a minha atenção era a questão assim das que elas tinham muitos problemas de musculatura por desnutrição. Por causa do tipo de alimentação que elas receberam na infância, quando eram menorzinhos, né? Então foi um trabalho realmente muito interessante. E elas são crianças extremamente amorosas. Então, Sim. foi muito legal fazer Os nepaleses trabalho lá. né? Eles abraçam a gente, eles são muito gentis, sorridentes. E o bom desse projeto deles é que eles acolhem quando são pequenos, eles têm a escola que eles estudam, né, que também faz parte do projeto, e tem o hotel que eles trabalham e Quando eles ganham ficam uma maiores, vão trabalhar. formação para poder trabalhar, inclusive em cozinha internacional. É lindo o trabalho lá, É muito gente. bonito. A gente tem conhecido muita coisa legal. Legal. Mas, Carol, me diz aí, voltando aqui para o Instituto Adolfo Fritz, você também está... Quando você está nessas viagens, né, é bom para as pessoas saberem que você não atua só como coordenadora do trabalho, você também atua como médium. Isso. Fala um pouco dessa experiência da mediunidade de cura. No seu caso, Foi exatamente. Eu não sabia nada de mediunidade, né? Quando eu cheguei na Casa da Caridade, eu me descobri médium. Mas não foi do dia para a noite, não. Foi ao longo do tempo. Como eu já falei até no começo, eu tinha um chamado, um imã, que me prendia à sala de cirurgia e comecei a trabalhar segurando a bandeja para o médico, né? Para o médico, né? Acompanhando o médico mediunizado, incorporado no médico. E
foram muitos meses trabalhando nessa função de bandeja, até que um dia realmente eu já não conseguia mais ficar na bandeja. Eu me sentia muito mal, muito tonta. Eu só faltava realmente desmaiar ali no meio dos pacientes. E desse dia eu fui chamada para começar uma nova etapa do meu trabalho mediúnico, que era semi-mediunizada, fazendo massagens nos pacientes durante a cirurgia, e também foi criado um momento, né, que um tratamento de massagem, né? Eu comecei também a fazer parte desse tratamento de massagem que acontecia antes de iniciarem as cirurgias, no sábado bem cedo, como tinha o tratamento de reiki, de cobaltoterapia. Era um tratamento complementar. Era um tratamento complementar também às massagens. Então, o paciente chegava mais cedo, a gente trabalhava assim, mediunizado, fazendo essas massagens. E também tive muitas experiências mediúnicas, de intuições. E era incrível como os pacientes melhoravam, né? E também dentro da sala de cirurgia, durante o processo das cirurgias, os espíritos diziam: vá ali e faça uma massagem antes do paciente deixar a sala de cirurgia. E naquele momento também eles já se recuperavam, já saíam bem melhores da sala de cirurgias. E dentro lá do processo das cirurgias, eu já sentia onde eu tinha que sentir. Antes mesmo dos médicos chamarem, eu já sentia no meu corpo, e eles diziam: ó, faça naquele local onde eu já estava sentindo, onde eu tinha que fazer do paciente. E às vezes eu nem via a ficha do paciente, sabia qual o problema que ele tinha, que não era de massagem, mas o problema que ele tinha passado pela cirurgia. Às vezes um problema cardíaco, que não ia precisar de massagem ali, mas eu sabia que aquele paciente estava precisando de alguma intervenção naquele chakra ali. Então foi um desenvolver bem, bem lento, até que na realidade eu fui saímos da Casa da Caridade. Eu me afastei um pouco desse trabalho, mas logo depois eu comecei a fazer o fechamento das cirurgias, né, que o Dr. Fritz realizava ali no processo de cirurgia espiritual. E quando foi em novembro de 2019, já fui para uma nova etapa do trabalho, que eu fui comunicada que eu trabalharia realmente com a cirurgia espiritual, em novembro de 2019, e que o espírito que trabalharia comigo era a irmã Sheila, né, conhecida como irmã Sheila, aqui no Brasil, mas que hoje nós chamamos de doutora Sheila, porque na espiritualidade ela estudou a medicina para poder trabalhar com as cirurgias espirituais, né, com uma médium. No meu caso, no meu instituto comigo, né, ela trabalha auxiliando também as pessoas com Como foi teu primeiro momento com ela? espirituais. Como é que foi teu primeiro momento com ela? O meu primeiro momento com ela foi, para mim, foi estranho, porque eu estava acostumada com uma espiritualidade mais, vamos dizer, como é que a gente pode dizer, médium, que é mais forte. Você não estava acostumado com aquele processo mais de incorporação, o seu processo Não. era mais intuitivo. Isso, porque o processo com ela não era muito, não Visceral. é forte, visceral, exatamente. É um processo bem, bem tranquilo, Sutil. muito sutil. Então, para mim foi um pouco inseguro no começo, porque realmente eu não sentia. Hoje não, hoje eu já consigo perceber.
né, a presença dela quando ela Mas chega. como foi a primeira vez que ela veio? Na Foi- cidade de... Foi na cidade de Barro, não, foi lá no Potengi. Potengi. Foi lá que eu fui comunicada que eu trabalharei com ela. Que Potengi também é outra cidade do Cariri. E ela nessa mesma trabalhou. noite veio. Sim, e era uma noite de terapia amor, não era nem de cirurgia. E depois ela veio na cirurgia. Eu me lembro que teve um período que a doutora Sheila atendia junto com o doutor Fritz no Brasil, Isso, mas que havia ainda uma necessidade de mais experiência por parte sua, exatamente. para que ela, Pra que ela depois de atuasse um no tempo, ela exterior. pudesse atender fora do Brasil. Isso. É isso? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora, realmente, eu não sei se eu vou recordar Mas o faz ano. uns 3 ou 4 anos, aproximadamente. Isso. Né? Foi Nos muito, Estados Unidos. E foi muito bom para mim também, para a minha segurança como mediúnica. Porque, como a gente diz, né? A gente passava muito tempo, assim, meses fora do Brasil. Então, eu ficava trabalhando constantemente com ela, que era um processo muito sutil. Aí eu passava vários meses sem ter o contato com ela. E quando eu retornava ao Brasil, eu tinha que resgatar todo um processo de segurança mediúnica. Uhum. E agora que eu trabalho com ela também no exterior, não, o processo de segurança, o processo mediúnico, Poderia os dizer que hoje é mais fácil resultados- pela continuidade? os resultados eu já consigo perceber na hora, e os pacientes também. É. Então, Inclusive, já tem paciente que deita na maca e fala assim: eu não quero o doutor Fritz, não, eu quero a doutora Sheila. Tu sabia que isso acontece? tem. E os voluntários também, né? Porque Alguns, eles têm medo do Dr. Fritz. E fala um pouco dessa tua relação com o doutor Fritz, Carol. Porque vocês é que fazem os planejamentos do Instituto, é vocês que criam esse assim, ó, projeto social, esse aqui vamos apoiar. Esse país aqui fez um convite, não vamos agora. Né? Como já aconteceu, por exemplo. Já aconteceu? De Já dizer assim, olha, aconteceu. ter sido convidados, não vamos agora. Acontece, né? A gente não sabe, né? Porque os espíritos têm esse olhar para frente, né? Mais extenso do que o nosso, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos captar. E ele realmente diz, ó, não é o momento. Vai que não é o momento. E alguns ele diz, não, nesse local nós não vamos. Porque às vezes, não sei por que motivo, mas às vezes ele diz, nesse local não vamos, nesse local temos que aguardar mais um tempo, em outros ele pede para ver a consistência do convite, se realmente há interesse. Então, porque ele consegue perceber coisas que nós não somos capazes, né? E as pessoas ainda perguntam para mim, Roberto, por que você não vai para país tal? Eu falei, porque o doutor fez. Exato. Ele ainda não Porque disse ainda sim. não disse sim. Ah, mas você deveria ir. Mas o doutor Fritz que tem que falar sim. Já Exatamente. pensou se eu chegar num país e o doutor Fritz não vier para fazer cirurgia? Eu vou fazer lá o quê? O que o Dr. Fritz nos diz é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Então, assim, com o Dr. Fritz não tem negociação. Ele realmente ele sabe o que quer, um espírito que eu tenho uma admiração enorme. Ele é um espírito muito... ele é muito conhecedor de estratégias, né? Ele é realmente um guerreiro, um militar. Ele é um espírito que ele ainda impressiona, ele surpreende e deixa a gente de boca aberta, porque... Pois é. Eu convivi com o doutor Fritz 4 anos em Maranguape por outro médium, né? Como você sabe, meu primo Alessandro. E depois convivo com o doutor Fritz há 20 anos, quando ele veio trabalhar comigo em 2004. Então, apesar de eu ter 29 anos de trabalho mediúnico, 9 desses foram com o Dr. Mauro. Sim. E 20 com o Dr. Fritz. Mas é interessante tu dizer isso, porque eu conheço bastante o Dr. Fritz. Convivi mais com ele do que vocês. Sim. Né?
até com outro médium durante anos. Uhum. E esses 24, 25 anos que eu convivi com ele ainda me surpreende. Ele é surpreendente, porque ele também nos prepara para o que ele pode, ele também nos prepara e é incrível como é assertivo. Ele fala uma coisa que um ano depois a gente vê que aconteceu exatamente como ele falou. E ele fala muitas coisas. Eu vou lhe dizer isso agora, guarde numa gaveta. Junte numa gaveta as informações que um dia você vai perceber. Um dia você vai abrir essa gaveta e vai ver que A resgatar. tudo faz sentido. Então ele me surpreende muito. E isso é em relação ao trabalho de uma forma geral. E em relação a agendas também, ele combina tudo, né? A gente combina tudo anteriormente com ele, né? Porque é o trabalho dele, enfim. A gente não pode fazer nada se ele não estiver presente, né? Afinal, a gente é só uma caneta, é só um extensão, né? é só uma extensão deles. Eu costumo né? brincar que eu sou apenas parte da bagagem. Isso. Não sou eu que escolho o destino, a bagagem não escolhe o destino, né? As pessoas costumam olhar pra gente, aí só passeando, né? Passeando, a gente Mas só sabem elas que a conhece maioria o dos- aeroporto. Mas né? sabendo que a maioria dos lugares que a gente vai só conhece o aeroporto e o centro espírita. Isso. A gente nunca está só passeando, a gente está sempre muito trabalhando, porque o Dr. Fritz, ele é um espírito extremamente trabalhador, ele é um servidor mesmo, um servidor do amor. Então, o negócio dele é trabalhar, o negócio dele é ter pacientes, ele quer pessoas para ele poder atender, fazer o trabalho dele, que é o melhor que ele tem, dar o melhor dele para essas pessoas que necessitam realmente desse acolhimento, dessa esperança, às vezes a última esperança. Carol, fala um pouco Que dos eles nossos têm. parceiros, porque afinal você é a pessoa do Instituto que mantém mais contato com os parceiros. Uhum. Fala um pouco deles, Como o que você quiser. Tem os parceiros que dá trabalho, né? Lógico, sempre tem os parceiros mais trabalhosos, que são aqueles que mas os parceiros mais trabalhosos são aqueles que não escutam a espiritualidade. Eles, como eu diria, escutam, mas não ouvem, não ouvem, mas não Ou mais não escutam. escuta, eu acho. São os que ouvem, mas Mas não não escutam. Então, esses são os mais trabalhosos, são os que recebem toda uma orientação que os espíritos estão lá batalhando por eles, porque é incrível como eles não desistem de ninguém. Não Impressionante. desistem mesmo. Isso é Eles impressionante. vão até o fim. A gente fica assim, nossa, eu Como é não possível? sei mais o que fazer, mas e eles não desistem, e eles nos motivam a não desistir também. Aí a gente respira e vai lá de novo, né? Mas realmente existem esses parceiros mais trabalhosos, mas é como eu digo, são os mais os que os espíritos tentam disciplinar e que fogem mais da disciplina, e tem outros não, que nossa, chegam junto, que não abandonam, estão ali no hospital, né? Que, até um dia desses lá, o Gerardo, que é um dos nossos primeiros parceiros, né, do Grupo Trabalhadores de Jesus, Gerardo, a gente vai estar aqui em janeiro, né? O JET vai ter recesso? Não, porque um hospital não pode fechar suas portas. É sangue no olho, entendeu? Demais. Então, a gente sabe que em todo momento a gente pode contar. E é o que chega junto com a gente na praça, que fica lá com os moradores de rua. Então, Canta mal pra caramba. Mas você não canta- para de cantar. Canta mal e não para de cantar, Porque acalma. espanta aquela espiritualidade. Nem os obsessores aguentam Tem um ouvir. obsessor que fica ali. E nos ajuda muito nesse processo. Ele é um dos mais antigos, mas também temos muitos parceiros
novos que, nossa senhora, são Tem os parceiros que pessoas têm se tornado irmãos também, nossa, né? que não largam a mão de jeito nenhum. São Tem os parceiros que também se tornaram muito irmãos, não tem, firmes. Carol? Tem os parceiros. Aqueles que a gente já chama de brother, Tem os brothers, né? os nossos brothers, né? São os irmãos mesmo, tem a família, né? Existem dentro desse grupo, a gente tem família também, pessoas que nos recebem com Carol, tanto carinho. com Explica uma tanta- coisa que às vezes eu tenho dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Por exemplo, se uma pessoa nos convida e o doutor Fih diz sim, significa que a partir daquele instante aquela pessoa é um parceiro do Instituto. Sim, é um parceiro. Quando é que essa relação pode acabar? Como essa relação... Porque já acabou algumas. Sim, algumas. algumas relações. Quando é que essa relação para de existir? A relação, a gente nunca inicia um trabalho para que ele realmente acabe, né? O nosso objetivo ao iniciar uma parceria é que ele tenha continuidade. É manter essa parceria o máximo O possível. máximo possível até que as pessoas porque como a gente trabalha em mediunidade de cura, muitos médiuns de cura surgem durante o processo. Então, o nosso objetivo é que dure até que as pessoas sejam capazes de andar com suas próprias pernas e leve esse... Isso já aconteceu, cara? Com o Instituto Adolfo Fritz em apenas 6 anos? Isso já aconteceu. Onde? Eu lembro que em Nurk a gente já tem uma médium lá trabalhando, No quê? também com o Dr. Fritz, né? Em algum outro, Sim. me lembro aqui. Porto Alegre. Porto Alegre. O Maicon começou com a gente buscando algum entendimento, porque ele tinha até a presença do Espírito constantemente, falando com ele, orientando ele, mas ele não tinha a segurança mas graças a Deus ele foi tão disciplinado, ele ouviu tão rápido as orientações do Dr. Fritz, que logo ele já estava fazendo as cirurgias espirituais e logo ele começou a caminhar sozinho. O Michael fundou uma casa, né? O Michael não é espírita como nós. Hoje já tem um hospital de caridade fundado lá. O Michael ele é um budista, né? E dentro daquilo que ele acredita, dentro da religião dele, ele fundou um hospital de atendimento às pessoas carentes, como médium de cura, trabalha com o espírito Arisson. E o Michael é uma dessas. Em semente. Desses frutos. É um dos frutos do Instituto, na verdade, né? Que hoje, graças a Deus, já virou a sua própria árvore. Hoje não é ele que. Antes a gente que ia lá ajudá-lo, hoje é o contrário. ele que Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, é ele que vem ajudar a gente, né? É Carol, bacana. o que é que de desafio maior? Mas eu não falei quando essa parceria. Sim, perdão. Quando a parceria se encerra, quais são os motivos? Uma parceria se encerra quando a pessoa não quer ajuda e simplesmente sai. É quando ela para de Quando convidar. ela para de convidar e ela simplesmente perde o interesse no trabalho e para de nos convidar. E também alguns processos que quebram uma disciplina do que a gente acredita como instituição, né? Como o uso da caridade em favor próprio, como já aconteceu também. E aí a gente não se sente mais confortável em realizar, né, esse processo junto ao parceiro. Afinal, eu vejo assim, Carol, não sei se tu tem acredito que tu tem a mesma visão, que os parceiros, a parceria envolve confiança. Isso, né? envolve confiança. Erros vamos cometer, os parceiros também vão cometer, isso é natural, e a gente vai ajustando esses erros, né? Mas envolve confiança. Exato. E aí depois dela perdida é mais complicado, né? É complicado, realmente é. A gente compreende, né? Porque somos humanos, mas
não faz parte do que a gente acredita como instituição, então, e acaba que resolvemos. Carol, me Vamos diz, afastar. me diz um desafio, uma coisa difícil que tu passou no instituto, que tu disse assim, caramba, isso aqui pegou. talvez tenham sido vários, mas escolhe um. Vários, mas para mim existe, apesar da humanidade, né, que a gente compreende que somos todos seres humanos, existem certos tipos de arrogância que eu vejo acontecer de alguns coordenadores que realmente eu tenho... Coordenadores ou ex-coordenadores? Alguns ainda são, outros são ex, mas a ponto de a gente ver realmente desrespeitar os pacientes, aí para mim é complicado. Mas são pessoas que a gente ainda tem que tentar, né? Não abrir mão, como o Dr. Fritz mesmo nos ensina, mas eu já vi algumas arrogâncias de desrespeito aos pacientes que para mim é a parte mais difícil de ferir isso aí. De me fere. E a maior alegria? Eu sei que você está olhando para ela. Estou brincando. Qual a maior alegria que o Instituto trouxe na sua vida? Virar minha vida de ponta cabeça. Que sentido? Ele modificou a minha vida completamente, o Instituto. Entrou, como diz no Ceará, entrou com a voadora nos meus pés. É a maior alegria que eu tenho, porque realmente trouxe muita coisa boa para mim. Como ser humano, como mulher, como amiga, Nossa, esse negócio de não enxergar a minha dor, me ver só como uma dor, resgatar aos poucos, lógico, ainda é um processo para mim, do amor próprio. Não é fácil, eu passo por muitos desafios, porque eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o que é novo, e no Instituto tudo é novo o tempo inteiro. Nunca para, num processo só. No começo era palestra, cirurgia espiritual, hoje não é só isso, são muitos desafios, porque hoje é assistência a projeto social, hoje é buscar projeto social, hoje é dar mais assistência aos coordenadores, hoje é dar... Então, é tanta coisa que me transformou em outro ser humano. Então, eu acho que para mim essa é a minha maior alegria no Instituto. Legal. Trouxe o homem da minha vida para mim. A minha pedrinha preciosa. Legal. Fico feliz de ouvir isso. Eu já sei que eu sou. O Dr. Fritz me disse, né? Quando a gente estava perto de sair da Casa da Caridade, eu entrego na sua mão a minha pedra preciosa. Você vem cuidando bem. Graças Bom, a gente, Deus. fico feliz de estar aqui com a Carol. É claro que isso aqui não é uma entrevista, né? É um bate-papo, é uma conversa, é um relembrar as coisas que aconteceram no Instituto. Como ele começou, para mim também é muito emotivo esse momento, porque foram todas as coisas que somatizaram ao longo desses anos, emocionalmente para mim, ter que recomeçar a minha vida pela 4ª vez. Não sei se vocês sabem dessa história, um dia eu vou contar isso com calma, mas o Instituto, em 2018, quando ele nasceu, foi o meu 4º recomeço de vida. 4º recomeço de vida. E fazer isso ao teu lado foi assim, extremamente prazeroso, desafiador também, mas me trouxe um componente que eu não sentia antes, que era saber que eu posso contar com você. Hoje, para mim, é muito importante isso. Saber que eu não preciso contar com 100 pessoas, ou com 120 pessoas. Eu não tenho 120 amigos. Se eu tiver 3, eu tenho muito, e você é a principal delas, é o principal amigo que eu tenho. Então, saber que eu posso contar com você, Carol, saber que você é Instituto indo e voltando, saber que você vestiu a camisa, que você tem esse sangue no olho, apesar de muitas vezes você ter uma reação um pouco mais
diferente do ritmo que eu tenho, que é natural, né? As pessoas têm ritmos diferentes e me trouxe muitos aprendizados, né? Você conseguiu colocar na minha vida. Uma vez um amigo meu falou assim: você sabe por que as pessoas correm num carro potente? Porque todo carro potente tem um bom freio. Se não tivesse freio, você não correria. É a mesma coisa. Então é muito importante você, de certa forma, você me ajuda a usar esse meu freio, né? Por ser uma pessoa mais ponderada, mais tranquila, mais equilibrada nesse sentido, né? No sentido de tomar decisões, no sentido de menos empolgada do que eu, né? Apesar de você também ser uma pessoa extremamente empolgada quando se trata das coisas do Instituto. Então eu quero te agradecer esse podcast. Eu espero que você faça um dia essa entrevista, que não fique só comigo, porque querendo ou não, você é esse Instituto da mesma forma que eu. Então, seja também essa entrevistadora um dia, quem sabe é uma nova parte sua que você não explorou ainda, vou ficar muito feliz, afinal, não vai dar para mim fazer todos, né? A gente vive viajando, como você sabe, e a gente tem atribuições diferentes, às vezes eu preciso fazer viagem sem você, como aconteceu algumas vezes, né? E a gente tem esse ritmo de vida diferente. A gente vive junto, mas às vezes em ritmo diferente. E a gente precisa de todo o seu conhecimento, seu legado, seu carinho nesse projeto chamado Fritzcast, certo? Que nasce hoje, né, o episódio 1. Aqui estão os dois fundadores do Instituto Adolf Fritz, que nasceu aqui em Fortaleza. Estamos em Fortaleza. O outro está aqui. O outro é o Dr. Fritz, né? Encarnado funcionou dois. O Dr. Fritz, lógico, né, que estava nesse dia nessa reunião e disse: é assim que vai ser, porque quem manda aqui sou eu, né? É típico dele. E já nasceu 3 livros, né? Um livro já tinha nascido antes, que é o livro de Cirurgias Espirituais, está repaginado. O livro de Mediunidade e o livro de Espiritualidade são os livros que hoje o Instituto possui. Em breve tem novidades, a gente vai mantê-los atualizados através desses podcasts também, sobre os novos passos do Instituto e também sobre os novos passos desses livros que vão vir e outros projetos que vão vir no Instituto, projetos sociais. A gente falou um pouco sobre projetos sociais, né? Sim. A Carol que cuida da parte financeira do Instituto, então ela que é responsável por planilhas, Sim, Nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque é um dinheiro sagrado, né? Um dinheiro de caridade, são doações. Então, mas cuidamos com porque muita todo o dinheiro que a gente responsabilidade. eu administro o meu e o dela, o dinheiro, né? E ela administra as doações do Instituto. Então, a gente sabe o peso que isso gera. Para mim, não tem peso nenhum, porque gerenciar dinheiro meu ou dela é fácil. Agora, gerenciar doações é uma responsabilidade muito grande. Ela sabe que cada centavo tem um peso espiritual e energético ali muito grande, e a gente tem sempre esse cuidado, tá certo? Então, em breve a gente volta com novidades. Obrigado. Deus abençoe vocês. O podcast número 2, vou adiantar aqui a nossa entrevistada, né? Vai ser uma das pessoas que chegou praticamente com a gente no Instituto, já perto da fundação. A gente fundou o Instituto, ela apareceu no dia seguinte. Que foi a Márcia. A Márcia vai estar com a gente no episódio 2. Tá? Vai ser uma alegria receber aqui a Márcia também nesse episódio 2 do Fritzcast. Ok? E no 3... E no 3 é o marido dela. A gente vai tentar entrevistar também além do Lindbergh, né, que é o esposo da Márcia, ainda aqui em Fortaleza. Nós vamos também já nessa fase de apresentação da equipe do Instituto. Nós vamos também tentar entrevistar o meu filho, né, que tem 25 anos, João Roberto, que está também no Instituto com a gente já há alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos, né? Isso. Que ele está com a gente. E que está à frente realmente dos projetos sociais. Vai ser um dia maravilhoso para a gente falar sobre projeto social quando a gente estiver entrevistando o João Roberto. Tá joia? Obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.